Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara. Começa agora mais um Documento Rio Preto, programa produzido em parceria com o jornalista e documentarista Fernando Marques. Bom, e no programa de hoje vamos falar sobre a vida e obra desse que é um dos mais importantes artistas plásticos de Rio Preto e do país, o Daniel Firmino, um artista naife aí reconhecido internacionalmente, e está aqui com a gente para falar desse prêmio que recebeu da Assembleia Legislativa, Prêmio Inesita Barroso, me parece que é de contribuição à cultura popular, né, Daniel? Isso. Obrigado pela presença. Fala para a gente desse prêmio. Esse prêmio foi criado agora esse ano, né, pela Comissão de Cultura do Estado e eles vão premiar todos os anos 10 melhores artistas que influenciam a cultura de raiz, vamos dizer assim. Não precisa ser caipira, né? Porque é engraçado que até no dia que eu cheguei lá na Assembleia, foi a mesma coisa quando eu recebi fui na festa do Nelson Mandela, que ninguém imaginava que eu ia estar lá, eu estava lá junto com ele. Parecia, eu costumo dizer que é aquela história do violão do urubu, né? O sapo entrar dentro do violão do urubu. Essa foi mais ou menos a mesma coisa de novo. O pessoal chegou lá, como fala sobre música de raiz, que é música caipira, música de viola, aquele todo, mas e um regueiro, um cara que representa o reggae, no caso. Os caras ficaram meio admirados, ficando pensando, mas O que esse cara cara do faz, reggae tá né? fazendo de raiz, por que ele está influenciando, né? Aí, e o histórico, aí eu mesmo, depois que eu fui entender o sentido da premiação, que foi muito bacana por causa disso, que de primeiro quase ninguém reconhecia o meu trabalho por isso. Eu conhecia mais pelo, né? Por exemplo, eu assisti agora há poucos dias o Bial falando sobre o Japão da Bossa Nova. E eu e Fernando, a gente a gente fez, né, um CD que Foi. fala sobre No Brasil Bossa é Nova massa. pro Japão. E a Dinorá do Vale Isso. escreveu desse tamanho no jornal. É. Vocês estão vendo? A Dinorá escreveu e falou: Daniel de olho, Fernando de ouvido, né? Justamente. Escreveu uma página No inteira. dia que ele conversou, acho que foi a semana passada, se eu não me engano, no programa dele, sobre um japonês que fala que foi influenciado pela Bossa Nova, eu lembrei muito no disco que o Fernando gravou. Nesse prêmio aqui foi mais ou menos a mesma coisa. Porque, como eu disse, a maioria das pessoas não reconhece o meu trabalho assim, como eles reconheceram. Porque eu também fiquei meio, falei, mas o que tem a ver, às vezes, Aí eu fui entender, que foi quando o João Paulo falou e me falou, não, eles escolheram por causa disso, que o meu nome foi indicado pelo João Paulo, mas eu não sabia quem escolhe é uma comissão. Uma comissão. Eles Até indicam- porque a Inesita é muito reconhecida, Justamente. associada à música, né? Justamente. Então, mas aí o que acontece? No meu trabalho, se você analisar bem, porque, como fala o Igor, do Diário da Região, ele Igor escreve, Galante. quando ele escreve sobre minha pessoa, ele escreve, o quadro Daniel não é para ser visto, é para ser lido o quadro dele, porque é uma página de informação, né? Ele escreve mais ou menos sobre isso. Então, eu lembrei disso também na Câmara, na Assembleia, por causa disso. O meu trabalho, ele fala sobre a música. Eu tenho, às vezes, às vezes vocês vão ver, deve estar passando as imagens dos meus quadros, tem pessoas que eu vejo, eu faço ela no barraco lá de São Paulo, mas são pessoas que estão lembrando no interior, na vida deles. E aí eu costumo chamar de personagem Saudades de Matão, porque tem aquela música caipira que fala sobre Saudades de Matão, então lembra as pessoas que saem da roça, você entendeu? E como você vê, o êxodo rural é grande, né? A maioria das grandes cidades tem quase tudo é pessoal da roça, pessoal do sítio. As favelas. Favelas. E as suas favelas só tem esse tipo de gente. Justamente. Tem só esse aqueles tipo de pessoal gente. que não tá, eles poderiam até, se tivessem, eles têm vontade, lá eles vão ganhar dinheiro, mas só que eles tinham vontade de ganhar dinheiro e morar no sítio, morar na fazenda. Então o meu trabalho representa muito isso, porque às vezes tem gente que não pensa, às vezes não está pensando nisso. E o meu trabalho é justamente sobre isso, por isso que ele foi premiado. Sabe, foi um dos primeiros prêmios que eu recebi, que realmente eu recebi naquilo que eu sempre imaginei fazer. Fazer os personagens pensando naquilo que
encarnar o personagem. Então, meu prêmio foi por causa disso. E mais importante de tudo, sem querer te cortar, o mais importante que é o primeiro Rio Pretense, recebeu o primeiro da região. Da região. Não, e o que eu ia dizer, é o primeiro prêmio de Inesita Barroso, que é a primeira vez que ele aceita. O que o pessoal lá falou, o Zartino falou que eu fui o criador do prêmio. Primeiro a gente nunca esquece. E você está falando de primeiro, né? Foi meu primeiro CD que eu fiz, que é o do Brasília Bossa, foi a capa dele, que é um futebol jogando. Justamente. Um futebol. E baseado numa música que chama Brasileiros, que fala Pedro, Paulo, Antônio, Jorge, Joaquim, João dos Santos, Pereira, Oliveira e Silvas, que não tem fim. Então tá no quadro do Daniel. E a Dinorá captou isso aí, porque a Dinorá escreveu porque as pessoas acharam que meu disco, que era mais puxado para a Bossa Nova, não tinha nada a ver com a arte primitiva dele. Então, já e a Dinorá falou, tem sim. Não, foi o que aconteceu agora com esse prêmio, com o meu trabalho. A Dinorá, bom, a gente nem pode, não precisa nem falar, né? Ela conhecia a pessoa que ela escrevia. Então, nesse caso, eu tenho muito, às vezes eu fico brincando, por exemplo, o Fernando, ele tem mania de culpar muito goleiro. Não sei se ele tem mania de falar de goleiro. Meu pai era goleiro. É sempre do goleiro. Que meu pai foi goleiro a vida inteira, meu irmão goleiro, eu fiz uma chacina de goleiro, né? Então, e ele ilustrou. E eu ilustro isso daí. Eu gosto muito de fazer futebol, os caras marcando gol. Mas aquele quadro que tem no museu de Primitivo aqui, que chama Gol do Santos, só tem a perna do goleiro, se eu não me engano. Aí, coitado. Eu lembro da música do Belchior, quando eu faço esses gols, eu falo assim, eu estava mais angustiado que o goleiro na hora do gol. Então, porque não tem coisa pior do que o goleiro, quando ele toma um gol que ele sabia que ele podia defender. Aquilo ali é uma coisa que o Belchior fez, que eu também coloco no meu quadro. Quer dizer, não é porque ele jogava a bola, mas ele sentiu o goleiro dentro dele. Meus trabalhos também são bastante que falam muito a respeito disso. E você tem um dos poucos, Rio Pretense também um dos poucos da região, a gente fala Rio Pretense é a região inteira, né? Que tá na Pinacoteca, né? Agora ontem eu fiquei lá na... Foi lá ver? Tá lá ainda? Tá lá. É uma história legal. Eu tive com uma Emanuel Araújo lá, que está no Museu Afro Brasileiro lá também, quando eu estive lá, porque é pertinho, deu para mim ir lá. Ele também me disse, eu também, igual eu estou falando, eu vou ter que confirmar, vou ter que tomar mais uns 10 litros de pinga para entrar lá para ver se é verdade. Precisa conferir, né? Precisa conferir. Ele disse que está no MASP também, que tem trabalho meu. Ele falou, eu vou. Eu falei, eu vou ver. Mas na verdade, o pinto não é tanto para ser premiado. Eu nunca pensei em ser premiado, nunca pensei de pintar quadro para vender. Eu sempre pintava quadro porque eu gosto de contar história nos meus quadros, entendeu? Então, eu conto muita história no meu quadro. E o jeito que você encontrou de contar essa história é pintando. Né? A temática social do povo que ele escreve nas paredes lá, Cristo voltará, se não voltará, todo fudido. Assim. São personagens que eu vejo no dia a dia, você entendeu? São personagens que eu estou vendo no dia a dia. Eu coloco isso e coloco a opressão bom, quem conhece meu trabalho sabe que eu pinto sobre isso. Não tinha intenção nenhuma de ser alguma coisa, entendeu? E a favela, né? Falar as favelas que ele escreve na parede, tudo, né? Essas coisas bacanas. Uma vez ele quase foi processado por causa disso. Eu ia processar ele porque ele botava em todo quadro, ele põe disque maconha e botava o meu telefone. Eu falei, pô, meu, aí ele tocava o telefone, era o meu. Engraçado que uma vez. Disque maconha. Uma vez eu escrevi eu pus um telefone, não vou falar o nome do delegado, senão ficar meio chato. Eu peguei o telefone dele. E os caras telefonam. Diz que maconha do delegado. Vamos fazer o seguinte, a gente tem o vídeo do Fernando, que a gente já passou aqui, mas em homenagem ao Daniel, nós vamos passar de novo. Nós vamos assistir, o Fernando vai falar qualquer, e na sequência nós vamos falar da produção, das obras do Firmino. O que nós vamos ver? Então, 2004, olha só quanto tempo já faz, hein? Faz tempo. 2004 ele estava pintando um painelzão na Praça Rui Barbosa, um quadro enorme, né? Que, aliás, não terminou até hoje, né? A gente estava conversando sobre isso. Tem que conversar com o professor Ganga, porque foi através... Começou com o Ganga, será que vai terminar com o Ganga? O Ganga é amigo meu, vamos ver se ele dá uma força. Vamos assistir, então. Ele fazendo na praça, aí eu tive a ideia de estender, ao invés de só mostrar. Ele falou, vamos na casa dele. Aí pegamos os netos, acordamos, vamos ver, vocês vão ver. Então vamos ver esse... As cores de uma cidade. Vamos ver esse filme do Fernando. Na volta a gente volta, claro, com o Daniel Firmino, falando como é que está a produção desse quadro e de outros quadros também. Vamos lá. Mas nas minhas andanças sem destino, deparo-me com uma rua tão generosa da cidade que ainda tem um velho tronco de madeira insistindo em ficar em pé, para indicar que logo mais adiante tem uma casa humilde.
onde há fé, aconchego e inspiração. Nela dorme o talento, a criatividade. Dorme Daniel Firmino, artista plástico, dono de movimentos alegres e coloridos, que quando ganham formas e espaços, transformam-se em arte envolvente e apaixonante. Acordado por um ruído de vozes de crianças tão íntimas, esse homem abre o coração e apodera-se da felicidade, soltando belas gargalhadas como se a vida fosse assim, como sua arte, colorida, iluminada, sempre cheia de amor e muita ternura. Agora ficou bom, hein? Daniel. E aí, Zé? Beleza? Bom mesmo? Mas, Beleza, tá uma cachaça de sebo, né? Charalinha, maralinha dos olhos verdes. Sabia que ela tem os olhos verdes? por quê? A garrafa é verde. Hoje, a maior estrela, hoje o astro do rodeio, não é o peão, Beleza? E que coisa interessante. Depois nós tomamos mais, né? Opa, cidade? Vamos. Essa medicina defendem os touros, Sério? os animais. Vou dar um queijinho desse aqui também. Dá um cara Boa. Hoje, pra dar uma refrescada no dia. Pra tirar o... no peão. Porque não é fácil ser touro, aguentar a barra. Opa! Que muitos homens aguentam aí. Tá vindo, Mário. Também na revista Veja. E ontem eu fui no a Regana Fiat. Como é que tá minha conta Vai aí? ser. Mais ou menos. Mais ou menos? Não, mas essa dá pra segurar? Tá. Dá pra segurar até quando você não sabe. Beleza. Até quando você não sabe, mas dá pra segurar, né? Tá pena, mas você segurou. Então tá bom. Valeu. Falou, Valeu. tchau. Uma baixa grande. Coloca na pedra. Vou pegar o outro daqui, ó. Alô. É, Vetorazzo. O pessoal disse que tem um prédio aqui. Seria mais ou menos dessa altura.
Hã? Daí eu vou colocar o mais, eu vou chegar mais perto da realidade. Se tiver condições, nós vamos fazer. O pessoal mora na frente do Cristo, o pobre mora atrás do Cristo. Atrás do Cristo? O pobre mora sempre atrás do Cristo. Mas o Cristo é para proteger o pobre mesmo. Ah, não protege nada, né? Cristo não é para proteger o pobre? Sou brasileiro, sou da praça, encaro com muita raça, com fé o dom de vencedor. Sou Vila Lobos, tem caipira, canto do quero, nasci no interior. Um povo bom, que tem o dom e a esperança no coração, que um dia se livrará dos navios negreiros. Sou realejo, sou da moda, sou o som da viola, paixão de um cantador. Sou Asa Branca, sou Gonzaga, banda arte na praça, coisas do interior. Um povo bom, que tem o dom e a esperança no coração. O que me faz cantar é o realejo. Flor de maracujá, casa de beija-flor, canto do sabiá, coisas do interior. Flor de maracujá, casa de beija-flor, sorte que vou tirar um realejo amor. Um povo bom, que tem o dom e a esperança no coração. O que me faz cantar é o realejo. Sou realejo, sou da moda, sou do som da viola, paixão de um cantador. Sou Asa Branca, sou Gonzaga, banda arte na praça, coisas do interior. Um povo bom, que tem o dom e a esperança no coração. O que me faz cantar é... Ok, gente, estamos de volta. Conferimos aí então As Cores de uma Cidade, do Fernando Marques. O Daniel Firmino estava mais jovenzinho aí, né, Daniel? E começando a pintar já esse quadro que você não terminou até hoje. Conta essa história pra gente. Esse quadro, eu ganhei um prêmio Nelson Seixas, né, que foi... Isso. E para mim pintar esse quadro. Só que esse quadro, o dinheiro não dava condição de eu acabar o quadro, né, entendeu? Porque ele é muito grande e Rio Preto cresce muito depressa. Então eu ficava naquela ânsia. Para mim fazer uma coisa que não é uma coisa do jeito que eu acho que tem que ser feito, então ele nunca acabou. Então ele começou, acho que com 6 metros, né, Fernando? Se eu não me engano. 6 metros. Aí já foi para 8, tá para 10, quer dizer, porque a cidade aumenta e eu tenho vontade de colocar aquilo, enquanto eu sou vivo. Então, é lógico, não vai ter condição de colocar os 400 e poucos mil habitantes de Rio Preto, mas aquela parte que eu acho interessante que está no quadro, a intenção é acabar. Onde está esse quadro hoje? Está na tua casa? Ele está arriscado quase todinho já, né, Fernando? Na época já estava arriscado Tava, e não, pintado já a tá lápis. pintado a lápis. É, já está pintado a lápis, porque eu fiz ele a lápis, porque eu vou pintar ele com como é que chama essa tinta nova aí, que ela parece lápis de cor acrílico, que ela dá a impressão de lápis, que seja a lápis de cor. Por isso que eu pintei a lápis para ver como é que ia ficar. E a intenção é acabar a intenção não, se Deus quiser, eu vou acabar ela com o acrílico. Mas ela fala sobre todo o Rio Preto, né, Fernando? Eu já conhece parte dele, né? Tem tudo. Então tem casa de Dinorá lá na Boa Vista, tem casa de muitos caras que eu conheço. Às vezes pessoas que estavam no centro da cidade falavam, pai, eu moro por aqui. Aí eu falava, então que jeito que é a sua casa? Ele falava, mais ou menos, eu colocava a casinha dele ali. Cada parte desse quadro vai ter uma parte de Rio Preto. Por exemplo, aqui é a Santa Casa, tá vendo? Então, aqui o Eldorado, olha lá, o Campo do Eldorado. Pode ver que aqui eu coloquei tudo o nome dos campos, porque realmente tem esses prédios. E como que é a tua referência? Você olha em mapa ou... Não,
às vezes é pela cabeça. Eu começo a andar pela cidade. Então, aqui dentro desse quadro aqui tem mil e uma histórias, né? Se você, por exemplo, igual eu falei para você, então o que eu queria fazer é o seguinte, dividir ele em parte e as escolas pegar uma parte para as crianças pintar os prédios que está dentro naquela parte, dentro daquela parte que está os quadros, né? Dividir A região ali da do região, bairro, né? justamente. Então pega as crianças e fala, ó, pinta o centro desportivo do Eldorado, quer dizer que nessa parte vai estar. Ou vê onde é perto da tua casa, seria uma coisa interessante. Aqui você vê aqui que seria aqui é não, é aquele a Santa Casa. Aqui é a Santa Casa, tá vendo? Santa Casa. Aqui é a igreja Santa Terezinha. Aqui é como é que chama aquela ETEC, tá vendo? O ETEC, não, aqui que é ETEC, a FATEC. É até esqueci. Lá no Eldorado. Isso, né? eu tô grifando, porque senão às vezes acaba esquecendo. Aí então eu vou falando, tá vendo? Já tá até escrito FATEC. Toda a cidade inteira, aqui, ó. Aqui é o São José Tadeu, tá vendo? Você tá olhando de cima, tá vendo o São José Tadeu, a Swift, a represa, tá vendo? O Palácio das Águas, a biblioteca, o palestra, a rodoviária. A cidade inteira, praticamente, quer dizer, todos os centímetros que tem aqui, tem olha, você pode ver, o que eu acho interessante do Guardiões é a andança do trem, ó. Ó onde ele passa. Aqui ele passa atrás do palestra, tá vendo? E entra aqui, ó, olha lá. Passa lá, da rodoviária, aí ele vai sair aqui onde nós estamos aqui mais ou menos, tá vendo? Vem pra cá, ó o Dama aqui, ó. Ó o Dama, como é que chama? O Ibilce. Olha lá, tá vendo? Então é um quadro que você viaja nele dentro do quadro. Você vai achar tudo que você quiser, você vai achar. E só para deixar claro aqui, ele começou aqui, né? Isso. Mostra onde ele começou, originalmente. Originalmente ele era aqui. Eu tinha começado originalmente aqui. Inclusive ele estava na estrutura de madeira. Aí eu vi que não ia dar, eu falei, sabe de uma coisa, vou deixar só o pano, riscar o pano inteiro, a hora que eu tiver com o desenho prontinho, igual eu estou tentando acabar de fazer, aí colocar na estrutura e pintar ele com guache. Porque isso aqui é lápis de cor, tá vendo? Tudo isso aqui é lápis de cor, ó. É que eu já dei uma lavada nele, então ele tirou um pouco da tinta. Mas tudo isso aqui é lápis de cor porque eu quero pintar ele em guache. Porque o guache vai dar, ele vai aparecer vai aparecer o lápis de cor. E você vê a cor do lápis de cor, fica bonito pra caramba. Eu fico imaginando ele depois de prontinho, a hora que tiver todinho pronto. E aí a tua ideia é fazer o que com ele? Vender para alguém, doar para o município? Não, a minha intenção, por exemplo, no começo eu imaginei ele no aeroporto, você entendeu? Porque ele dá a impressão que você está vendo uma ideia do alto, né? Do avião. Tanto é que tem um avião da aterrissando lá, ó, tá vendo? Ele tá saindo do aeroporto, porque o aeroporto é um quadro assim, se você... Nossa, tem quase aqui, cada casa não sei quantos mil habitantes, mas tem todos aqui, ó. Tem a prefeitura, tem a prefeitura. Vamos mostrar a prefeitura e a Câmara aqui, ó. Ó, tem a prefeitura. A prefeitura, a Câmara. O centro está bem localizado. Como é que chama aquele do Cine Rio Preto lá, que é o Plaza Shop. Aqui eu faço a referência que eu guardo aqui para mostrar que realmente é o prédio do hotel, do Marmitão, lá tem até a Nossa Senhora lá em cima que tem. Todos esses detalhes eu fiz. Quer dizer, eu já estou fazendo. Unilágua lá, tá vendo? Tudo é referência mesmo. Você pode ver que é Cidade da Criança. Aí, ó, o avião que eu falei. É que na época eu tinha feito com... Eu pus gol porque eu gosto de futebol, mas não tinha nada a ver com a gol. Mas então esse avião, ele vai fazer Eu moro aqui, ó. Aí, tá vendo? Tua casa perto daqui, ó. Ó o cemitério. Aí, tá vendo o cemitério aqui, ó. Tudo isso eu procurei. Tá um pouco desgastado, porque já faz tempo que tá pinando, faz mais de 10 anos que eu tô riscando ele, quer dizer, então fica um pouco... mas tá vendo? Aqui a Vila Itália não tá dando problema da Vila Itália, é por aqui, ó. Não tem a favela ainda, precisa pôr a favela aí, né? Não, mas tinha, a ideia era ter colocado, mas na época, se eu não me engano, quando eu comecei, não tinha. Você entendeu? Não tinha, 10 anos atrás. Há 10 anos não tinha essa favela, por isso que eu tô falando. Eu tô falando agora porque a referência que eu tenho lá é daqui, ó, desse viaduto, né? Que tem o Jordão Reis, que eu vou ter que fazer agora, refazer aqui, porque já foi feito de novo também. A gente tem que dar
E fazer aquela parte maior que é lá, que é onde aumentou mais como é que chama? O shopping. A Zona Sul é ali, a que Zona é a Sul. sequência. Vamos mostrar lá a sequência verdade, então, sequência Firmino? Aqui é a Zona Sul, por exemplo. Então agora aqui já foi uma outra parte que eu já pintei também, tá vendo? Aqui é o Plaza, Aqui, né? aí ele vinha até aqui, aí depois eu tive que desemendar, emendei de novo, então dizer que esse aqui ainda nem pintei ainda, tá começando a pintar. Aí já tem o Aqui hotel, é o Walmart, né? Walmart. E aqui é a van, não tem Aí a não van tem a ainda. van porque eu limpei aqui para fazer o prédio aqui, já tem aquele outro plaza. Aí vai acontecer, ó, tem o APAI, que eu faço questão, o hospital de base, o campo do Rio Preto, a UIPA, agora eu vou ter que fazer aquele que eu te falei aqui, acho que é quem que é o NIP. Aqui eu vou fazer o centro tecnológico. E aqui vai continuar, que eu vou continuar fazendo como é que fala? O crescimento O fim da cidade. E aqui eu tenho até dó, porque olha, você vê, descascou um pouco, mas quando eu lavei, mas eu sei como é que é. É só refazer e pintar de novo, né? Tá certo. Pra gente continuar o trabalho e o pessoal continuar assistindo a entrevista aí que você deu pra gente, qual que é o prazo pra você terminar essa obra? Eu tenho a impressão de que se for por mim, eu não acabo nunca. Todo dia é dia de trabalhar nele. Eu imagino que seja um quadro para mim o resto da minha vida, ficar riscando um negocinho, fazendo um troço diferente nele. É um troço bonito, mas eu gostaria que ele fosse, igual eu te falei, para servir de uma aula didática, né, para a molecada procurar dentro daqueles desenhos que eu falei com você que podia imprimir e distribuir nas escolas, e eles procurar dentro daquele pedaço que eles acharam um ponto interessante da cidade de Rio Preto. É um negócio, eu acho que é interessante. Não é uma coisa nova, porque essa ideia eu vi em, acho que São José dos Campos. Só que era bem menor, né? Não era desse tamanho que eu fiz. Ô Firmino, eu não tenho conhecimento, mas em tela deve ser uma das maiores telas do Brasil, talvez do mundo. Né? Pra mim, tem uma de uma outra pintora primitiva também, até que tem na Folha de São Paulo, Aparecida Azedo, chama o nome dela, só que ela fez o descobrimento do Brasil. Só que ela não fez assim um espaço só, ela fez cada pedaço, ela fazia uma história do Brasil, do descobrimento do Brasil. Agora, numa tela só, um quadro só, falando de uma matéria só, eu acho que é um dos primeiros. Deve ter outros também, mas assim, é bastante marcado. Pouca pessoa que faz assim, com esse tamanho, né? E bastante detalhe que tem feito, né? Tá aqui. A gente, é igual eu falo, como é viajar nos quadros aqui, olha lá. Tá vendo isso aqui, ó? É o túnelzinho. Quando eu passo lá, eu fico olhando aqui, eu falo, rapaz, isso aqui eu coloquei no meu quadro, esse buraco que ele atravessa por baixo, ele está de festa, sai do lado de lá. Tá vendo aqui o buraquinho aqui? Ele passa e sai do lado de lá, ó. Então são coisas que eu fico. Aqui é o negócio de combustível. De combustível, aqui, né? Tem todo. Quase tudo que eu penso, por exemplo. Isso aqui, se eu não me engano, acho que já nem tem mais essa piscina na Boa Vista. A piscina fechou. Na Boa Vista tinha essa piscina, quer dizer, tá? Por isso que eu te falei, porque toda vez você está trabalhando, porque toda hora muda, né? Então você vai mudando também conforme for. O Montanhês, olha lá, tá escrito. Já até escrevi para não perder a referência lá. Cristo Damasceno. Cristo Damasceno, tá vendo? Bem. É difícil de achar, mas. Aí mas tá lá, né? Mas tá lá, aí o cara vê. A igreja evangélica aqui, tem outra evangélica aqui, ó. Essa é uma de uma igreja cristã do Brasil. Aqui tem outra Assembleia de Deus. Que eu falo, eu não quero deixar ninguém na mão. Todos os evangélicos depois vocês apareceram. Aqui já tem a igreja de Santo Antônio, que é na beirada da represa, lá do outro lado, né? Tá vendo aqui o hospital, aquele da beira da represa lá que tem hoje também. O Campo do América, né? O pessoal tem. Tem coisa assim, muito. É uma viagem mesmo. Uma viagem grande. Aqui, ó, Jaguaré, o Clementina lá, o grupo do Clementina, Falavina, tá vendo? Simões, olha lá. Todos, tudo tem alguém localizado, Santo Antônio. Tá certo. Pra gente terminar, qual que é a tua rotina de trabalho nele? Você, uma vez por semana, uma vez por mês? Não tem? Quando dá vontade, às vezes dá vontade, eu faço ela de uma vez. Igual lá, agora eu vou pegar firme nele lá, que eu vou fazer para não esquecer, senão ficar esquecendo de fazer. Depois vai uma ideia que você não guarda, você não registra, às vezes você esquece, depois que você fala, devia ter colocado. Então, todo dia tem uma coisinha nova para colocar. Então, é isso aí. Tá certo, gente. Aí o Daniel Firmino com esse quadro maravilhoso, ainda inconcluso, Meu Chapa Rio Preto. Meu Chapa Rio Preto.
Tá certo, a gente termina por aqui, voltamos para o estúdio, continuar aí a entrevista com o Daniel Firmino. É um quadro bastante interessante, para mim, pessoalmente, é bastante interessante, você entendeu? E para quem também viu o trabalho, gosta muito. O Júlio César mesmo, ele já viu muito esse quadro, escreveu muito sobre ele. Ele mesmo fala, o quadro do Daniel, o que ele acha que é o quadro mais completo, mas não é. Eu tenho bastante quadro que eu gosto, mas esse, para Rio Preto, eu acho bastante bonito. Tem o da Câmara, que é municipal. A Câmara não, da entrada da Prefeitura Municipal, foi restaurada agora, né? Isso, tá. Acho importante você fazer essa restauração e principalmente, eu vou fazer uma pergunta para você, Daniel, porque eu também trabalho na arte, a gente trabalha, nós temos, né, a ligação de arte. Você não acha que já valorizaram muito mais o artista, principalmente o artista plástico? Porque, por exemplo, nós tínhamos os salões de arte, e os salões existiam aqui, quem é que julgava era Hermínio do Vale, era o Malagoli, era o... Quem mais? Ixi, tinha os grandes... Aqueles bem mais antigos, né? Então. E naquela época tinha uma coisa que eu sinto falta hoje, por exemplo, não é briga, era assim, a disputa entre os artistas. Falava de um salão, todo mundo se preocupava de fazer as melhores obras para ganhar o salão. Para ganhar o salão, você entendeu? Eu, o Jaiminho, o Juscelino, o Hudson, que era da nossa época, o Serrone, o José Carlos Serrone, né, da nossa época também. A gente, quando ganhava um prêmio, nossa, era aquela festa. Por quê? Porque o cara ele se esforçou. Eu lembro até hoje que a Dinorá foi dar um prêmio, foi o primeiro prêmio que eu ganhei em dinheiro, foi ela que fez. A história eu gosto de ser contada. Ela era o Romano Calil, que era o prefeito. Wilson Romano Calil. Eu gosto de quando ele vem, quando eu vejo ele falando aqui na coisa, eu lembro muito dele, que era uma pessoa bastante bacana. Cara, tá vivo. Até hoje tá vivo. Vivíssimo. Eu leio o texto dele no jornal direto. Então, a Dinorá, ele ia dar medalha para nós. Não que essa daqui não tenha valor, tem valor, muito, né? Pelo valor histórico, nem tanto mas pelo título. Ele ia dar uma medalha também que era valorizado, porque o artista é reconhecido o melhor né? O que a Dinorá fez? A Dinorá foi lá e falou com ele. Falou com ele, o doutor, na época não chama doutor, né? Falou com ele, os meninos precisam de comer e beber. Falou pra medalha ele. Bonito, mas não enche a barriga. Aí, né? dentro do gabinete, lembro até hoje, ela falou, diz que arte não dá camisa pra ninguém, mas abre o envelope pra vocês verem. Tinha uma nota de 100 reais, 100 cruzeiros na época. Deu em dinheiro, ele pegou e deu em dinheiro. A primeira vez que a Dinorá falou para ele, os meninos não vivem só de artista, não vive só de medalha. Pegou, deu a medalha e deu, se eu não me engano, foi uma nota de 100 cruzeiros. Nossa, que lá foi uma alegria. Cheguei na minha avó lá. Ô Daniel, voltando às tuas obras, o Fernando falou do quadro Salada Paulista, que está ali no hall da prefeitura. Tem esse de 10 metros já. Como é o nome dele que você está pintando? Meu Chapa Rio Preto. Meu Chapa Rio Preto. Porque fala... das tuas outras obras, você elegeria você tem que falar, essa é a minha principal obra? Acho que estão na casa dele, que ele não vende por dinheiro nenhum. Não, eu não tenho. Todos os meus quadros eu gosto. Tem quadro que eu adoro mesmo. Assim. Esse que está no museu ali, tem dois muito bons, que eu sempre coloco colega meu, coloco família. E então são quadros bastante significativos, né? E então, é o seguinte, todos os meus quadros eu acho bons, sabe, entendeu? Eu gosto muito. Esse um da Pinacoteca lá, que está lá, eu acho ele interessante porque ele marcou uma época. Tanto é que a Sabesp escolheu ele também. Você vê que é uma coisa interessante, que a Sabesp fez um livro sobre a passagem deles, né? O trabalho deles. Eles o meu quadro, eles foram na Pinacoteca escolher trabalhos que representavam uma década. E meu quadro foi escolhido para representar a década de 1970. E você também foi o primeiro, pertence a lá. O Silva, a gente nem vai dizer que o Silva era de Salas de Oliveira, mas aqui. Não, o Daniel, um dos primeiros a sair no grande livro do Jacques Zardy, né? Justamente. Porque é o maior livro de primitivismo do Brasil. Né? O maior. Justamente. É a Bíblia. Tem bastante. É a Bíblia. Você sempre está lá com os maiores primitivistas. Eu faço questão de comprar sempre. Agora nem compro, mas porque eu ganho. Assim, quem me deu... Nós temos outro que está morando em Rio Preto há muito tempo, que é um grande artista, que é o Edgar Calhado. Isso. O Edgar, irmão do Hélio Calhado. O Edgar é um primitivista de primeira. Ele pinta Olímpia. Os quadros de Olímpia dele é sensacional, né? O Edgar. E está pintando aí como nunca. Ele pinta.
E o Daniel, outra coisa legal que foi, ele foi o primeiro riopretense também, quando começou a melhorar o Festival de Teatro, ele foi cartaz do teatro. É, o cartaz. Aquele também deu problema, aquele cartaz também. O que aconteceu mesmo, né? Aquele lá tinha uma briga política aqui em Rio Preto, né? Como sempre, né? Política sempre tem aquele... Não é briga. Política sem briga não tem, né? Mas não é briga, é uma discussão que eu acho legal para a democracia isso, eu acho bacana. E o quadro, ele tinha uma mensagem que falava, na época, de um dos candidatos. Tava eu coloquei no muro da Faculdade de Medicina, que é onde ia se passar o teatro. Lá eu fiz uma peça, sobre a peça de um diretor que, se eu não me engano, o Ganga vai homenagear esse ano até. Como é que chama? O Vendramini? Não, é um... Pertence? Não, ele é internacional, ele é... Oh, meu Deus. Ele falava... Era sobre um ônibus que Sim. Que a peça falava sobre um ônibus. Eu fiz um ônibus velho e a peça dele sendo encenada na rua, na frente do teatro. Tá o Humberto Sinibaldi, tá eu, a Dinorá do Vale e o Fusca da Dinorá na época. É o Dibe Carneiro, esse que não, tá aí, não, né? não é o... Ai, meu... Bom, depois tira. Aí foi... E você... E que a polêmica porque tava... Você escreveu... Não, porque eu escrevi... Como a peça tá se passando na rua, tinha um muro lá, eu fiz um muro um dos muros lá perto do que significava também ter o bar do como é que chama lá aquele português que tinha o bar do lado. Pina? O bar do Pina, Bar do perto Pina, do bar do Mar. é verdade. Perto do bar do. Tinha o bar do Pina. Tá no cartaz, tem o bar do Pina, tá o doutor, que era diretor do Rio Preto, como é que chama? O Virgílio, que ele era médico, eu fiz ele lá, até um outro médico, eu não lembro o nome, da cabeça vermelha, tudo personagem meu que eu estava nesse quadro. E no muro, eu escrevi o nome de um dos candidatos daqui de Rio Preto. Só que o prefeito era outro. O prefeito o prefeito da época estava também disputando. No cartaz, eu não sei se foi ele que mandou tirar, alguém tirou o nome do candidato. Nós estamos vendo o cartaz. Aí o pessoal, tava eu, Ganga, e o pessoal tomando umas pingas lá perto do teatro lá. E o Ganga e o pessoal parece que viu, falou, mas parece que tiraram, parece que alteraram o teu quadro. E tinha alterado mesmo, o Cacau tava junto. Aí eles falaram, pô, olha lá, parece que tiraram do cartaz, e deve ser coisa de política. Mutilaram, né? Mutilaram. Falar em alterar o quadro, voltando ao sábado, um vereador aqui, quando assumiu, acho que se eu não me engano, Maurinho Ribeiro, já duas vezes. Queria apagar o Disque Maconha do Zezinho também. Queria apagar o Disque Maconha do Salada Paulista. É, né? outro também. Não, o Zezinho foi porque... Jesus está voltando, né? Cristo voltará, Cristo e eu coloquei embaixo. Se ele não voltar, eu tô fodido. Mas é o seguinte, é que eles não entenderam o jogo de palavras que eu fiz. Porque em branco está escrito, em branco, Jesus Cristo voltará, é uma pessoa que tem fé. Embaixo está escrito, se ele não voltar, eu tô, Estamos fodidos, né? Em preto, quer dizer, é um outro personagem, porque tem gente que não acredita. Na verdade, eu represento tudo isso, não é eu que escrevi, tem gente que não acredita. Fazer o quê? Bom, tá certo, gente. Estamos chegando ao final desse Doc Rio Preto, para as pessoas, se for falar aqui, né, para a gente finalizar, o Daniel também é um paizão de muitos dos artistas que não tem essa oportunidade dele ganhar um prêmio, não tem a oportunidade dos políticos olharem melhor para ele. Então, nós temos gente aí que está passando dificuldade. Deraldo, tem. Dona Maria, os primitivistas de Rio Preto, os artistas plásticos da cidade, tem muitos deles que trabalham em outra área já. Eu, por exemplo, eu também, você pensa que eu tô Você foi carcereiro Fui também. Carcereiro, não, mas eu agora... Carcereiro do Profeta, que nem a gente contou. Vou mandar um recado pro pessoal que eu tô trabalhando com eles lá, de estrutura metálica. O barracão do mestre Catarino lá. Bom, se nem o Firmino consegue viver só da arte, imagina você. Não é fácil, não. Ô, Daniel, pra gente terminar, quem quiser te encontrar, de repente comprar uma obra, ali no Caíque, Cristo Rei, você tá... no Cristo Rei. Só chegar no boteco ali da esquina. No boteco do Zé Limoeiro, em todo o Jair. Tá sempre com o Donão ali também, Entrou né? no Cristo Rei, todo mundo sabe onde é a casa do Daniel. Donão é meu parceiro. Abraço pro Donão aí, nosso Donão é meu parceiro lá. Parceiro antigo do Diário. Daniel, obrigado, parabéns aí pelo prêmio, pelo trabalho. E a gente vai terminar com mais um documentário sobre a vida do Firmino, feito pela jornalista Soraya Pericoco. A Soraya Pericoco faz a Parcerias do Bem, né? Ela fez uma grande entrevista. Uma matéria muito bonita. Muito boa com ele e tal, ele falando sobre... a gente introduziu, mas como a gente vai, tem muita coisa, né?
as pessoas quiserem conhecer, tem no Arquivo Público documentário também, um que você falou bastante, falou muito bem, que é um dos negros feito pelo Coca, né, pelo Prado, também, que é importante também. Isso. Quem quiser conhecer, vai lá no Arquivo Público que tem tudo isso. E esse agora é um que a gente não tinha, então vamos falar, a senhora é muito bem, a entrevista muito bem conduzida, né? O Daniel falou de um pouquinho de cada coisa, né, Daniel? O Edson Neves fez um negócio muito bonito, que até eu recomendei pro pessoal da Assembleia, que eles levaram também, pegaram. Bacana. Então vamos fazer a justiça, né? Vamos fazer a justiça. Obrigado, Não, é Daniel, legal pra quem valeu. faz. Obrigado. Eu gosto de mencionar os nomes, porque é para fazer justiça, porque tem, Claro. às vezes ninguém sabe, quando a gente chega aqui, a gente pensa que chega sozinho, não chega sozinho, não. A gente sem chega, dúvida. tem muita gente. Obrigado, Daniel Firmino, 65 anos, 55 anos já de 57. artes. 57. Não, é 67 já. 67, 67, quase 70. tá. Olha aí. Valeu, Daniel Firmino, valeu, Fernando. Muito obrigado a você que nos acompanhou nesse documento Rio Preto. Um grande abraço e até a próxima. Unforgettable too. Ele é corintiano roxo e faz aniversário no mesmo dia do seu time do coração. Personalidade de hoje é com o conceituado, alegre e original artista plástico riopretense Daniel Firmino. Firmino, é um prazer estar fazendo esse programa com você. Faz tempo que a gente está pensando, tentando marcar, mas fico feliz que agora deu certo. Firmino, e como surgiu a pintura na sua vida? É engraçado, quando eu estava no colégio, por isso que eu falo para você que eu sempre queria ocupação, eu tinha ideias, como eu tenho até hoje nos meus quadros. Eu gostaria de passar essa ideia para os outros. Apesar de eu falar, mas eu achava que... Então eu desenhava. Inclusive, eu não sei se era da tua época, mas na minha época tinha aqueles caderninhos pornográficos, tal de Zé Firo. Eu cheguei a desenhar aquilo com os amigos meus de escola. Um dia levei o Fora da Vera, esse acho que até hoje. O Carlitos Botti, ainda até que foi. Aí quando ele me financiou a primeira exposição, ele e o seu Mazocato, que eu lembro até hoje, que eu fiz a capa do panfleto, e quem escreveu para mim foi o Roberto Vale, irmão da Dinorá, que escreveu como é que chama, o texto dentro. E eu pus na capa lá, porque como ela estava namorando, eu morava. Então, tudo isso eu conto história. E isso foi em que ano? O primeiro prêmio que eu ganhei assim, o primeiro prêmio mesmo que eu ganhei foi no Senac, no Senai. Teve um concurso de frâmula, e eu desenhei uma frâmula, eu e um colega meu, não foi só meu, porque eles juntaram as duas frâmulas, e aí foi, eu me considero que foi o primeiro prêmio mesmo assim, como desenhista ou pintor, né? Isso você tinha quantos anos? No Senai eu já tinha 14 para 15 anos ou mais, uma coisa assim. Nossa, mas você pinta há muito tempo, Firmino. Muito. Falando pra você, esse negócio de desenho, com 9, 10 anos eu já arriscava. Meus netinhos também, você pensa, eles já desenham também. Igual eles faziam isso aí, eu já fazia. Só que eu não tinha ninguém que eu fazia como exemplo, né? No caso do meu netinho, eu pensei, mas só que eles desenham bem, esses dois mais novos aí desenham bem. Então, aí no caso, eu comecei a pintar, foi quando uma professora amiga minha, já na escola, né, falou, nossa, você é um artista, tal, eu vou levar você para uma pessoa, levou eu para Dinorá do Vale. Aí dali que eu comecei eu lembro até hoje que a Dinorá, a finada de Dinorá lá, tá vendo? Ela tá o dedo dela, parece que a Dinorá tá cobrando eu. Ela era o doutor Wilson Romano Calil, que era o prefeito. E eu ganhei um prêmio. Engraçado, hoje em dia eu sinto falta disso. Hoje em dia falta diálogo entre os artistas. A gente brigava muito, mas ficar um querendo ser melhor do que o outro, de primeiro. Hoje os artistas quase não se encontram. Você conversa com os artistas nem sabe do outro, não sabe o que sabe. Não, e você sempre foi muito entrosado Justamente. Com o pessoal das artes de Rio Preto, você né? Veja, da minha turma, eu, José Carlos Ferroni, você viu o Zé Carlos? O Zé Carlos Ferroni, o Jaime, o Hudson, que é um grande pintor também, era tudo junto, a gente pintava tudo junto, essa turma. Tinha outros também, a gente conversava muito com o Malagoli, com
Oh, meu Deus, esqueci. O Portela. O Portelão, porque tinha a turma dos mais velhos, só que nós se encontrávamos no sábado, tomar vinho, de vinho, nós ficávamos conversando a respeito de arte. E aí o primeiro salão que você mandou um quadro e que Eu você... fui premiado, foi em 74. Foi no primeiro já? É, foi no E onde primeiro. que foi? Chamava-se Duas Senhoras. Tem um negócio gozado. Esse meu sobrinho que a gente está trabalhando junto lá nessa obra, eu tinha deixado o quadro, eu pintava com um latex. Eu tinha deixado o quadro assim, porque eu tinha pintado para acabar no prazo certo. Eu fiquei pintando a noite inteira. No outro dia, eu fui dormir e ele acordou, ele era pequenininho. Ele chegou assim com a mãozinha dele, esparramou tudo o quadro. Ah, e aquele olhava e falava, pelo amor, como é que eu vou entregar esse quadro hoje de tarde? Eu não sabia mais o que fazer, o que aconteceu? Eu fiz Duas Senhoras com 2 carrinhos assim, passando na frente da prefeitura ali um negócio. Ganhei o prêmio. Aí, a Dinorá, que foi isso que eu falei pra você, que ela foi entregar o dinheiro, naquela época era obrigado. Não era ranheta, mas ela tem a parte, né, que era brava pra caramba, mas tem a parte dela que era muito legal. Nossa, eu adorei ser aluno da Dinorá. Ela falou pro doutor Wilson Romano que ela ia comprar medalha para dar pros artistas. Ela falou, não, artista não vive de medalha, ele vive de dinheiro. Ela exigiu que ele desse dinheiro. Aí ele pegou, eu lembro até hoje, uma nota de 100 real, 100 cruzeiro na época, 100 cruzeiro cada um, ele pôs no envelope, ele entregou no gabinete dela. Ela falou assim, tá vendo? O pessoal fala que não dá camisa para ninguém, mas essa aqui deu. Ô, Firmino, e depois disso, você ganhou mais quantos prêmios em salões? Aí depois que eu fui ganhando, eu já nem ligava mais. Agora você nem conta mais. Nem ligo mais se eu ganhar prêmio ou não, sabe por quê? Porque hoje em dia, por exemplo, igual eu falei pra você que eu não participei do salão lá daqui de Rio Preto, porque eu acho que, não que os críticos estão errados de não me premiar, tá? Mas é interessante que outros artistas ganham prêmio, né? Eu já, graças a Deus, eu acho que, né? Nossa, eu não posso nem contar. Quantos quadros você acha que você já fez? Teve uma época que eu marcava. Mas depois eu comecei a ver também, o negócio de marcar quadro também. Depois eu fazia, sabe uma coisa, eu não liguei mais, larguei mão. Eu pinto, a hora que dá na P, eu pinto, depois vendo, não sei, sabe, vai indo. E pra fora do Brasil? Se você consegue... Tem muito, por exemplo, eu tava vendo... Essa semana um amigo meu que tem quadro em Portugal falou, nossa, ainda, como é que tá a tua pintura, tal, eu vou no Brasil aí pra... Você tinha me falado que o Mandela levou um quadro seu. O Mandela tem quadro meu, tem foto com ele, até eu brinco com os caras, teve 2 pessoas que deu a mão pro Mandela aqui em Rio Preto, um sou eu. Porque ele tem um quadro meu, né? Até mesmo sou futebol também. Mas eu tenho quadro assim, ó, Silvio Mazuco, você vê por ninguém para o Silvio Mazuco, pelo menos o pessoal deu quadro para ele. Há pouco tempo um pessoal foi fazer uma excursão na Argentina e um dos colecionadores falou, rapaz, eu tenho um quadro aqui dentro, que está dentro do quarto. Falou, rapaz, eu tenho um quadro de um pintor de Rio Preto. Eu não sei se vocês conhecem ele e tal. Diz que o cara entrou lá, o cara não acreditou, falou, nossa. Esse cara lá de Rio Preto e eu tenho um quadro caro. Eu falei, tá vendo? Quando você quer comprar, você acha que tá caro, né? Depois quando vê um negócio desse, o cara fica... Pra mim é gostoso de saber disso. Né? E já que você tocou no assunto, é difícil viver de arte, Firmino? Você consegue viver de arte? Eu consigo porque eu gosto. Gosto muito mesmo, você entendeu? Igual agora eu tava mostrando ali como é que fala, um quadro da Beatriz Milhares, foi por 4 milhões e 900. Mas tudo atrás disso aí tem o artista mesmo não é que ele não vive de arte. Eu, pelo menos, vivo o meu. Mas não é, porque tem que ter uma estrutura muito profissional demais. Então, por exemplo, e eu, por exemplo, como eu gosto muito do meu trabalho, eu não me preocupo muito, sabe? Eu costumo falar pro pessoal que fala assim, ó, eu não sei fazer nota de 100 real, eu sei fazer quadro. Então, nota de 100 real, eu não sei, porque se eu fazia. Mas você acha que, assim como você, o artista em geral tem dificuldade de estar dimensionando esse valor da sua arte? Tem.
duas coisas que eu, que por exemplo, que eu não sei assim lidar com isso por exemplo, hoje eu estava pensando nisso, é lidar com tinta nova, que olha aqui, tinta nova não. Ela tem que ficar velha. Não, tinta nova fica aqui há um monte de tempo. Enquanto eu não sujar tudo ela não. Tem como é que fala, um colecionador que compra quadro meu. Ele falava pra mulher, a mulher dele falou assim, ó, ele não acreditava que você pintava desse jeito. Do jeito, com essa tinta que você faz, do jeito que você pinta aqui, ele falava, não é ele que pinta, porque primeiro eu vou lá e está só nos botecos, depois você não vê. Ainda duas coisas que eu não consigo lidar, é com dinheiro e com tinta nova, né? Firmino, quem compra os seus quadros? Ó, aqui em Rio Preto, muita gente compra aqui, quer dizer, tem gente que tem 10 quadros meus, tem gente que tem, sei lá, bastante gente. Por exemplo, a dona Yolanda Bacite é uma das primeiras pessoas que comprou quadro meu, né? Ela, a Cristina, filha dela, a Beni Haddad já comprou muito quadro meu, já vendeu muito quadro meu, a Beni também já comprou muito quadro, vendeu. O Dr. Cláudio Brunner, também comprou muito quadro meu, compra ainda. Eu não vendo mais quadro para ele porque ele que você não tem? Não tem para vender para ele, mas ele vira e mexe, cadê meu quadro? Eu tenho quadro que o pessoal compra, a Fátima do SESI compra quadro meu e me mestre sabe, ela presenteia outras pessoas que ela conhece, e ela sente a maior gratidão porque diz que o pessoal agrada, o pessoal fica muito feliz de ter um quadro meu, minha fala, repete. Vendo muito, o pessoal manda quadro para outros países também que eles vendem, leva para fora. Senador Aloysio? A Luísa, a Gisele compra quadro. Quer dizer, às vezes eu tenho, não gosto nem de falar porque às vezes na hora a gente se esquece dos caras que compram, né? Então, e tem, por incrível que pareça, eu vendo quadro no boteco. O meu amigo ali do boteco, eu já paguei um monte de conta com ele e ele ainda me deu dinheiro. Eu brinco com ele e falo, pô, rapaz, você sabe que eu tô fazendo uma coisa inédita. O botequeiro comprou, e ele pagou bem, eu acho, pelo que ele comprou, né? Tem um outro menino também que daqui a pouco ele tá aqui, que ele estava querendo comprar aquele quadro lá. Ele já vai para namorar um quadro faz tempo. E aí, como que é o seu processo de criação? Porque assim, você não consegue, na realidade você não consegue ter quadro para suprir todo mundo que gostaria de comprar. Uhum. Né? Você, como que surge o quadro? Então, é igual eu falei para você, às vezes eu tenho uma ideia, às vezes vem uma pessoa ou alguma coisa que eu vejo e desperta a atenção, aquilo ali, olha que coisa interessante para quadro. Aí depois eu tenho uma ideia principal, né, um núcleo, e depois eu vou desenvolvendo. Tem sempre um enredo. Tem sempre um enredo, é como se fosse um carnaval, né? Eu vou desenvolvendo um personagem, eu faço um personagem, dá a impressão de que ele está conversando com o outro, e aí eu vou desenvolvendo, e engraçado que tem quadros que dá vontade de nem parar de pintar. Meus quadros geralmente não. E isso não é só eu que falo, não, quase a maioria dos pintores fala isso. Os seus quadros... O quadro não acaba nunca, sabe? Se você não parar para falar que está encerrado, você não acaba nunca. Só que depois de assinado, aí eu já não ligo mais. Mas geralmente a gente não acaba um quadro. Você não vai formando né? Eu tenho um quadro aí que tem 10 metros de comprimento, tá lá no fundo. Essa coisa da história, de você contar uma história através da pintura, isso é uma coisa que surgiu naturalmente ou uma coisa que você viu em algum lugar, admira alguém que faz isso e aí você resolveu fazer? Não, porque desde quando eu comecei a pintar dessa maneira. Então eu sabe, até é engraçado que quando teve uma época, quando eu era, né, o primeiro prêmio que eu ganhava, eu falava, meu Deus, e agora? Como é que eu vou fazer outro quadro? Né? Esse eu fiz desse jeito, como é que eu vou fazer outro? Engraçado que depois ia surgindo outro, que até hoje, que é igual eu falo, hoje eu já não ligo mais, né? Hoje eu nem me preocupo mais. Às vezes eu não ia, por exemplo, às vezes no começo eu não ia ver a exposição de outros artistas com medo de ter influência, você entendeu? Então, e uma coisa que me ajudou também muito foi quando eu conheci o Silva também. Eu e o Jaiminho, né, que é outro pintor amigo meu, ia no museu dele, ele falava para nós, né, pintura é assim,
pá, batia lá, porque ele não tinha esse sistema igual o meu, né? Não cria, ele tinha uma ideia na cabeça, mas só que ele já ia pintando direto, né? Mas era a ideia dele. Aí ele falava, não se preocupa que quem vai falar. Você que tem que gostar do quadro. E a Dinora falava a mesma coisa. Não, quem tem que gostar do seu quadro é você, não é quem. Agora, se a pessoa gostou do seu quadro, aí é problema da pessoa, né? É um artista feliz e realizado. Realizado. Você falou uma coisa certa, que eu não preciso mais, eu pelo menos não preciso mais. Volto a falar, pô, um cara que tem quadro na Pinacoteca com essa dificuldade que é um... Pô, conheço quantidade de cara que é pintores bons mesmo, pintor que eu acho que é bom. Apesar de que eu não posso falar muito sobre pintores bons, porque eu achava que o Silva não valia nada. Sério, você não é nada, eu ia lá e o Jaime, eu falava pro Jaime, ô Jaime, mas esse velho é louco. Depois a Dinora falava pra mim, você que é burro, o homem é famoso. Então, quer dizer... Mas você mudou totalmente. Não, mas engraçado que eu não entendia muito bem. É o que eu estou falando para você. Eu achava que o meu trabalho, ele mesmo falava para mim, ô Daniel, você não quer que eu leve o quadro teu para São Paulo? Eu vou levar os caras, eu já cansei de falar de você lá, os caras querem que você leve a quadro para pintar. Um dia ele mandou como é que fala, como é que diz o motorista, ele vinha buscar quadro meu para levar para São Paulo, eu não entreguei. Aí foi quando eu falei pro Jaime, eu falei, aquele velho é louco, será que ele não vai fazer com aqueles quadros, os meus quadros lá? Porque, engraçado que você sabe, conhece a pintura dele, ele fazia uma espiga de milho 3 vezes maior que o galo, mas naquela época eu não tinha essa noção do que era pintura, né? Então por isso que eu falo, às vezes, pô, fazer pintura é bom. Mas não é, o negócio de ser famoso, não ser famoso, depende das condições das coisas. Eu, pra mim, tô alegre, sossegado com o que eu faço. Eu gosto dos meus quadros, se eu não gostando dos meus quadros, pra mim o resto tá por aí. Firmino, eu agradeço muito a sua entrevista. Você continue sendo essa pessoa maravilhosa, simples e feliz que você é. Eu que agradeço, né? Igual eu já agradeci no começo pela nossa amizade e volto a agradecer, que eu acho que, por exemplo, se meus amigos gostam dos meus quadros e eu gosto dos meus quadros, ele não tem mais o que agradecer, né? A gente está muito bem agradecido. That's why, darling, it's incredible that someone so unforgettable thinks that I am unforgettable too.